Graças e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos. Por quê? Porque aprove a Deus, foi a permissão de Deus que estivéssemos juntos. Esse é o meu momento, esse é o seu momento. Momento abençoado. Momento de aprendizado e reflexão da palavra de Deus. Momento que a gente separa para aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Eu não posso deixar de dizer a você que se de alguma forma essa palavra, essa mensagem tocar no teu coração, for útil para você, você gostou da palavra, você dá o like, o joinha, tá certo? Você se inscreve se você não se inscreveu ainda, você ativa o sininho e você compartilha o vídeo com outras pessoas, com seus amigos, seus parentes, seus grupos de chegados, pessoas que são suas, tá entendendo? Ou aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma ajuda. Tem gente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tem gente nessa hora, nesse momento que nós estamos dialogando aqui, está precisando de um socorro, de uma ajuda que só tem na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. Não é mensagem de autoajuda, não é mensagem de psiquiatra, de psicólogo mental, nada. É a palavra de Deus que pode ajudar a mim, a você, a essas pessoas no momento da angústia, tá certo? Estamos combinados assim? Continuando a nossa série sobre as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que estão contidas no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, início do Apocalipse ali. Revelação que foi recebida pelo apóstolo João na ilha rochosa vulcânica de Patmos. Ele foi colocado ali para morrer, exilado. Mas ali ele recebeu essa revelação da parte de Deus, foi um negócio fantástico na sua vida. E deixou registrado para nós. Então são 7 igrejas de Jesus Cristo, 7 cartas às 7 igrejas. Então nós chegamos ao capítulo 3 do Apocalipse, a igreja de Sardis. Capítulo 3 do livro da Revelação, último livro da Bíblia, último livro do Novo Testamento. Você já encontrou e vamos ler junto, tá certo? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda, arrepende. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Então, vamos caminhar pelo texto sagrado para a gente entender um pouco o que estava acontecendo em Sardes e o que essa mensagem traz para nós nos nossos dias. Jesus começa se identificando, ele sempre começa a carta identificando quem ele é. Essas coisas, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a perfeição. Ele tem a perfeição na sua mão. E ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 líderes das 7 igrejas. Ele tem nas suas mãos a liderança. Ele conduz a liderança das igrejas. Ele é o todo-poderoso Filho de Deus. Fora dele não há poder nenhum. Continua ele dizendo: conheça as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto. Pronto, aí está o problema da igreja. Da igreja de Sardes e muito da igreja atual. Tem o nome de uma coisa, tem a aparência de uma coisa e a verdade é outra. Então, nós temos 2 pontos aí. Primeiro, alguém está vivendo uma aparência e na verdade é outra. No caso aqui, tinha o nome de que estava viva, tinha a reputação de que estava viva, mas estava morta espiritualmente. Morto espiritualmente. Essa igreja havia morrido espiritualmente, mas tinha ainda a reputação que estava viva. Ela realizava seus cultos, ela realizava tudo, realizava sua liturgia, realizava tudo, mas estava morta para Deus. É isso que Jesus está falando.
E para ele que sonda, ele que vê o interior, ele que vê tudo, ele que faz um raio-x da nossa vida, ele sabe, na verdade, o que nós somos. É o segundo ponto. Não adianta se disfarçar diante de Deus. Não adianta mentir diante de Deus. Não adianta inventar diante de Deus. Não adianta forjar diante de Deus. Porque tudo que nós somos, ele está patente e latente aos seus olhos. Ele enxerga tudo, como ele disse na outra carta. Sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo. Então, como disse o salmista, estou como nu diante da tua presença. Não temos onde esconder da sua presença. Então, a igreja aparentava que estava viva, mas estava morta. Muito hoje da igreja aparenta que está vivo, aparenta uma liturgia, tem poder, tem dinheiro, tem posses, tem uma liturgia, tem programa na mídia, tem tanta coisa, mas está morta diante de Deus, espiritualmente morta. O seu culto não alcança a Deus. A sua liturgia não alcança a Deus, faz aquilo que desagrada a Deus, ou seja, trocou Deus por alguma coisa assumiu o lugar de Deus, alguma pessoa assumiu o lugar de Deus, está morta espiritualmente. Tem muita gente hoje fingindo uma coisa que não é. Não adianta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um princípio do cristianismo você abrir o seu coração, abrir o seu jogo, dizer tudo para Deus, reconhecer o que você é diante de Deus sem disfarce, sem máscara, sem dissimulação, dizer aquilo que você é diante de Deus. Quando Jesus chega para aquele cego e pergunta: o que queres que eu te faça? O que é que um cego quer? Ele quer enxergar, irmão. Mas Jesus queria ouvir da boca dele a confissão, o pedido, o dizer, a verdade. É assim que ele quer tratar conosco, tratar com verdade, tratar com clareza. Não adianta dissimulação e mentira diante do Senhor. Estamos falando de um Deus que nos conhece e nos sonda. Então não adianta isso. Tem muita igreja hoje, muitas comunidades, muitos grupos que estão mortos, porque trocaram o Deus verdadeiro, trocaram a palavra do Deus verdadeiro por palavra de autoajuda, trocaram a pessoa do Deus verdadeiro por adoração e idolatria de homem, trocaram a verdade da adoração a Deus, a liturgia, trocaram tudo para adorar homem, adorar a liturgia, adorar cantores, adorar artistas gospel. Trocaram tudo isso, trocaram o Deus verdadeiro, como disse o profeta lá no passado. Me trocaram, eu, o manancial de águas limpas, e cavaram cisternas. E cisternas rotas que não retêm água. Aquilo que não tem valor nenhum. É disso que essa carta está falando. De uma sinceridade diante de Deus e de uma igreja que caminhou para o pecado. Como ele diz no verso 2, ser vigilante, não vigiou, não tomou com cuidado com o pecado, flertou com o pecado, namorou com o pecado, paquerou o pecado e o pecado lhe destruiu. Mas, no versículo 4, há uma esperança. Jesus diz, ainda tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram. Quer dizer, sempre tem, louvado seja Deus por isso, sempre tem um remanescente fiel. Sempre tem alguém que perdurou, sempre tem alguém que batalhou, sempre tem alguém que lutou, sempre tem alguém que se manteve puro diante da corrupção, da indignação, da idolatria, da feitiçaria, da contaminação mundana que tem tomado conta do homem. É esse o cerne, o centro dessa mensagem. É para que você e eu, amigo, amiga, irmão, irmã, crente na palavra de Deus, crente no Cristo vivo, no Jesus vivo, não se deixe contaminar, esteja alerta e vigilante, seja verdadeiro diante de Deus, apresente toda a sua dificuldade, toda a sua luta diante desse Deus maravilhoso, ele há de modificar, há de te ouvir e há de modificar esse quadro na tua vida e ajudar você a vencer toda e qualquer tentação e dificuldade que você esteja enfrentando. Que Deus te abençoe de uma forma poderosíssima e que você tenha iluminação e entenda o conteúdo dessa mensagem no nome de Jesus Cristo. Eu oro por você e pela sua família para que você possa entender o conteúdo dessa mensagem. E é claro, todos de uma forma estão esperando
pela palavra, pela pergunta bíblica. Aquele momento de descontrair e procurar na nossa mente alguma coisa que a gente já leu, e você que é leitor da Bíblia, você vai encontrar isso com muita facilidade. Teve um profeta que, quando criança, foi chamado por Deus enquanto estava dormindo. Quem é esse profeta que, enquanto na infância, foi chamado por Deus enquanto estava dormindo? Pergunta muito fácil. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus proteja a tua casa. E, querendo Ele, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Paz de Cristo na tua vida.